Olá a todos, eu sou Jorge Seixas, para quem não me conhece, eu trabalho com astrologia, moro aqui no Vale do Capão. Vou trazer aqui no Portal do Vale algumas reflexões sobre astrologia e o momento atual. É essa a proposta que eu quero trazer. Quero pegar essa primeira análise, esse primeiro momento, buscando uma compreensão da astrologia para alguns fatos que nós vivenciamos no momento de agora, né? No céu é comum e é bastante observado na internet, nos meios de comunicação, e eu mesmo já fiz aqui no próprio portal, já fiz algumas lives com outros amigos astrólogos aqui no Capão, sobre esse momento de agora e a passagem de Plutão e de Saturno, né? Plutão representando a grande queda das corporações, as mortes sendo anunciadas, o vírus com a chegada da morte para o renascimento e para a transformação, aliada a Saturno que reestrutura, que reorganiza, que traz a ordem, que traz através às vezes do medo, mas propõe um fluxo novo e uma renovação, né? Essa análise de Plutão e de Saturno, por ser já mais comum, por ter já sido mais tratado, eu queria passar ao largo, deixar aqui apenas como uma referência para poder entender esse momento de agora. Ela traz isso e outra questão que é vista pela astrologia para esse momento, e eu quero observar os trânsitos de Quiron ou de Quiron e os trânsitos de Lilith no signo de Áries. O signo Áries é o signo da realização, é o signo do ímpeto, é o signo do masculino, da força, da energia, da guerra e da violência, né? Então a passagem de Lilith e Quiron traz à tona esse lugar da violência, esse lugar da agressividade e da energia, né? Então traz para olhar para nossas sombras, permitir que nós olhemos para essa sombra, para o lugar mais escondido, mais infértil, mais horrível no nosso ser, para que a gente faça a sublevação, para que a gente faça a transformação. Então a Lilith, ela traz a informação das sombras, ela nos mostra onde a dor, aonde a obscuridade, né? Para renovar, para realizar a transformação. Então essa relação de Lilith vem pela violência, vem pelo mundo masculino, a sombra trazida, né? E o outro asteroide, né, passando nesse trânsito é Quiron. O Quiron, ele traz a ferida que existe nesse lugar. Em algum ponto da nossa vida, em algum ponto do nosso mapa, o Quiron está representando isso. De outras vidas, de outras eras, feridas profundas que às vezes nem as conhecemos no sentido de vê-las, nem as identificamos, mas elas existem, né? E como o Quiron está no signo de Áries, no signo do masculino, é através da olhada para a ferida do masculino, para a agressividade, para essa força, às vezes destruidora, né? Pela essa energia de Marte e de masculino, né? E do masculino. Então é uma grande oportunidade para vir à tona essa sombra, essa ferida, para que nós olhemos para ela, para fazer a mudança. No registro Akasha, no inconsciente coletivo, está implementado, está concretizado ali essas forças negativas, essas forças dos estupros, né? Da violência, do abuso, que hoje em dia vem à tona com muita facilidade, né? E é uma época, a época de hoje, muito importante, né? Onde nós vivenciamos uma possibilidade de uma grande transformação, olhando para aquelas coisas que precisam ser abandonadas, né? Através daquele trânsito de Plutão, de Saturno que eu falei, que é comum, que eu não vou entrar mais nele, mas o que ele pode atuar junto com essa explosão de Quiron, com essa sombra vindo pelo esse masculino, né? Notamos na sociedade, notamos nos movimentos políticos, nos movimentos sociais, na nossa família, o apuro dessas relações, né? A violência, às vezes, nas relações. Quando nós postamos, quando nós publicamos uma matéria, geralmente vem umas coisas contrárias, às vezes com uma agressividade, vem com bélico mesmo, né? Então são tempos de agora, são tempos de mudança. Talvez seja trazer à tona para olhar que existe, né? E dessa semana que passou, que está acabando, nós vivenciamos a realidade, a notícia do estupro da menina de 10 anos pelo tio, né? Isso trouxe de forma muito dolorosa
para a sociedade, para todo mundo, né? Eu particularmente fiquei bastante tocado com isso, porque eu me sinto no masculino também pertencente a essa ferida, né? Então esse é o lugar que nós precisamos olhar, né? Esse é o lugar que o mundo masculino precisa se posicionar. Precisa ver a que ponto isso reflete dentro de nós, a que ponto nós estamos nesse lugar, né? Então a reflexão vem para o masculino e vem para o feminino, a feminino com a ferida, a feminino que vem com a imposição, né? Com as estatísticas de perseguição e de estupros em criança abaixo de 14 anos, é de 1000 por ano, né? Das que a gente sabe. Então há uma lacuna de dor, há uma lacuna de terrível, né, de coisas absurdas, né, nesse processo que de forma silenciosa, obscura, de não aparência, de não aparecer, não notamos, nós não sentimos esse lugar, né? Então essa relação da menina de 10 anos trouxe à tona a ponto de nós nos incomodarmos, né, com isso, né? E é interessante que traz à tona aquilo que é contraditório, aquilo que está permeando aquele campo de violência. O posicionamento de algumas mulheres lá ligado a uma bancada mais política antiquada, né, velha, né, rancorosa, trazendo quase uma condenação da menina como uma culpada por conta do aborto que ela ia passar. Vimos também a reação do movimento feminino, do grupo Curumim, se manifestando em favor da menina, protegendo e trazendo, inclusive desde lá do Espírito Santo, cuidando da família, cuidando da menina, tentando dar uma proteção àquela coisa absurda, aquele sofrimento, aquela angústia que provavelmente a criança vive e a família também, né? Então esse momento se manifesta os opostos, né? Esse momento se veste a nossa guerra, a nossa sombra com a agressividade, a nossa relação agressiva, né, nos dois campos. E vi com bastante interesse, com bastante oportunidade de olhar aonde nós estamos nesse campo, né? Então trazendo aqui para a realidade do Vale do Capão, também passamos algum tempo atrás, né, alguns anos atrás, uma relação de pai com filha, que é muito comum aqui, que de alguma maneira é velada, não se fala, né? Da mesma forma passamos agora recentemente por um caso de uma agressão de um companheiro a uma companheira, onde de alguma maneira houve uma certa apatia nessa relação. Então, independente de quem está certo, independente das ações erradas que podem estar numa relação, não pode haver, né, um não posicionamento e uma não solidariedade àquela que está sendo agredida, àquela que está sendo violentada, né? Nós não temos a necessidade, nem devemos, nem temos esse papel de apontar o culpado ou de julgar, mas temos a necessidade, quase a obrigação de solidarizar-se com aquela que está sendo perseguida, com aquela que está sendo sofrida e de recebê-la, né? E aí eu sinto que o movimento feminino ele tem essas vertentes interessantes, né? Desse momento que se posiciona a favor da mulher que está sendo esmagada, que está sendo sofrida, se posicionando, mas também temos dentro do movimento feminino um lado que eu prezo muito, um lado que eu admiro, o lado da relação com o mundo oculto, do mundo mágico, dos rituais, que muitas vezes, quando o movimento feminino fica apenas nisso, ele perde a possibilidade de atuar na prática com objetividade, com esse conhecimento e com esse lugar de penetração profunda que ele adquire, né? Então há um hiato, há algo que separa a realidade e a teoria e as propostas que muitas vezes estão incluídas no próprio movimento, não botando em prática e não negando. Então eu chamo atenção a isso, né? Olharmos com solidariedade por esse fato, estarmos junto com aqueles que sofrem, estar do lado do oprimido, para poder solidarizar-se, para poder apoiar, para poder ajudar a recuperar e sair desse lugar, né? Então em alguns momentos da nossa vida vai ser necessário essa atuação, vai ser necessário esse posicionamento, o estando à parte, o se negando a estar solidário, a não estar atuando naquele campo, pode significar
uma falta de empatia pelaquele que sofre. Pode significar um não colocar-se a serviço do irmão, não estar colocando a compaixão. Então esse é um lugar natural desse nosso tempo de agora, né? O Kiron, ele traz ele traz a ferida minha, ele traz a ferida da menina, ele traz a ferida da mulher, daquela que se ausenta, daquela que participa. Então é um lugar que mexe em todos nós, né? Agora eu acredito que o Kiron também propõe olhar para esse lugar, não apenas porque para ver a existência dela, é para ver a existência dele, desse lugar, mas também para recuperar, para reconstruir, para curar, para cicatrizar, né? Então é uma grande oportunidade que você bota o teu saber, os teus rituais, a tua força a serviço daquela magia, daquela entidade que você trabalha e botando no mundo prático, naqueles que são de alguma maneira beneficiados com esse conhecimento e com essas atividades. Então eu penso que o movimento feminino tem uma grande oportunidade de refletir sobre isso, porque pode ficar olhando apenas para o seu umbigo, apenas para dentro de si mesmo. É necessário ir para fora. Nós trabalhamos na comunidade, nós vivemos o comunitário, né? Não temos medo, não podemos ter medo de atuar, de ter no lado justo, no lado verdadeiro e aceitar as coisas e olhar para elas, né? Olhar para essa forma. Esse são os pontos que me parece que o Kiron e a Lilith trazem a sombra para refletirmos e olhar para onde é ferida e onde precisa ser cicatrizado, né? E junto com esses planetas em Áries, um pouquinho mais atrás, está passando Netuno. Netuno é a espiritualidade, a extrema espiritualidade. Netuno é a sensibilidade. Netuno ele traz uma névoa para desmanchar. Ele nos permite, olhando para esse lugar, para essa ferida, participando desse lugar, talvez dissolver velhas mágoas, antigas mágoas, recompõe, possibilita a transformação de Plutão e de Saturno, uma nova estrutura com compaixão, com amor, com emotividade, né? Com ajuda do próximo. O signo de peixe é o signo da casa 12 do mapa, a casa da compaixão, dos hospitais, dos asilos, de auxiliar o outro, é o signo da espiritualidade. Crescer na espiritualidade, olhando para as feridas profundas, olhando para a masculinidade ali agressiva, olhando para as sombras que tem ali, né? E manifesta inclusive lá naquele povo feminino se atacando ou acusando a menina. É a doença, é a ferida, é a Lilith ali, né? Mas o Netuno propõe esse desmanchar, olhar com espiritualidade, trabalhar a espiritualidade a partir de uma olhada para essas feridas, fazendo a transformação em Plutão e Saturno, né? Então eu acredito que exista aí uma grande possibilidade de evoluirmos, de avançarmos, de ir seguindo na direção do crescimento, né? É essas as palavras que eu queria trazer nesse primeiro encontro, refletindo astrologia e momentos atuais, né? Eu quero agradecer de estar aqui e deixar um grande abraço e uma boa semana para todos.